Eu oro neste momento por cada casa, por cada lar, por cada família. E a nossa oração é que de fato o céu desça sobre esta família, trazendo paz, trazendo, meu Deus, unidade, trazendo, meu Deus, unidade e comunhão no nome de Jesus. Que reine o perdão, que reine a paz, que reine o amor, trazendo, meu Deus, sobre essa família a comunhão que só o Senhor pode dar, no nome de Jesus. Que o céu desça, meu Deus, sobre cada lar, restaurando, restituindo todas as coisas, no nome de Jesus. Possamos dizer todos os dias, declarar, permitir que o céu desça sobre nós, pois isso é o que estamos declarando nesta manhã. Deixamos o céu descer, não apenas sobre a nossa vida, mas sobre a nossa família. Ah, meu Deus, essa é a nossa oração nesta manhã de domingo, em que a família se reúne neste lugar, em que a família está reunida do outro lado, assistindo. Que o céu desça, que reine a vontade do Senhor sobre cada lar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Deixe o céu descer. Graças a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Sente-se no seu lugar, por favor. Como é bom estarmos aqui. Hoje é o penúltimo domingo de 2025 e nós estamos gratos ao Senhor, celebrando mais esse momento. Graças a Deus pela sua vida. Você está vendo que a nossa igreja já está um pouquinho mais diferente. Continue orando, continue contribuindo, continue junto desse tempo tão especial que Deus tem nos dado de ampliação. Ainda tem muitas coisas, nós estamos agora em outra fase. Que você continue em oração, na certeza que temos que é o Senhor quem provê todas as coisas, tá? Deus continue abençoando e prosperando o seu povo. Antes da gente ministrar a palavra, eu quero lembrar você que nós estamos na semana do Advento, né? Nós estamos na semana do Natal. Não quero nem mais explicar sobre isso, né? Sabemos que essa é a data menos provável, o mês menos provável que Jesus nasceu, mas ele veio e nós precisamos celebrar. Então essa foi a data escolhida e nós vamos aproveitar esse momento para cantar, celebrar a todas as pessoas que ele veio e mudou a nossa vida e mudou a nossa história. Você pode dizer amém? Hoje é dia 21 de dezembro de 2025. Sabe por que 2025? Porque foi isso que dividiu a história. O mundo que nós conhecemos não só tem 2025 anos, mas algo aconteceu que mudou. Então algo aconteceu que separou a história, e é só o nome mais importante da história da humanidade. Eu não estou nem falando, gente, da questão espiritual, porque na questão espiritual nós estamos falando do nome mais poderoso que existe no mundo. Mas falando da questão histórica, o nome mais importante que existe no mundo é o nome de Jesus, pois ele dividiu a história. Então quando nós dizemos que estamos em 21 de dezembro de 2025, nós estamos dizendo que é depois de Cristo. Então isso é importante, independente das religiões. As pessoas têm que ter esse entendimento, e nós celebramos esse que veio, mudou a história da humanidade e mudou principalmente a minha e a sua vida. Quem aqui teve a vida mudada pelo Senhor Jesus? Então aplauda ao Senhor esse nome que está acima de todo e qualquer nome. Esse nome que nós estamos celebrando, tá bom? Quarta-feira, dia 24 de dezembro, vamos estar aqui numa linda e grande celebração, para você estar aqui com a sua família,
às 10 da manhã, oportunidade para você estar com a sua família, e às 17 horas. A gente trouxe esse horário alternativo, irmãos, exatamente para que as pessoas tenham essa flexibilidade, tá bom? O mesmo culto que vai acontecer pela manhã é o mesmo culto que vai acontecer à tarde, então você escolhe, né? Você que vai preparar a ceia à tarde, já vai estar recepcionando a sua família, você tem a possibilidade de estar aqui com a sua família celebrando de manhã. E também é a oportunidade de você convidar alguém. Imagina, você vai convidar alguém e dizer: olha, é celebração de Natal, você não foi esse ano uma vez na igreja, pelo menos você pode ir lá na data que a gente comemora o aniversário de Jesus. Vamos lá dar esse presente para ele. Aliás, essa é a minha mensagem da próxima quarta-feira, já estou adiantando, né? Qual é o presente que você vai dar ao Senhor Jesus? A palavra diz que quando ele nasceu, né, aqueles sábios do Oriente, que a gente costuma dizer que foram 3, mas a Bíblia não diz que foram 3, tá, gente? A palavra só diz que foram 3 presentes que trouxeram. E aí, por inferência, todo mundo diz que foram 3. Aliás, tem gente até que já nominou, né? Tem gente até que já arranjou nome para os sábios. A palavra diz que só eram sábios do Oriente e que deram 3 presentes a Jesus, e as pessoas foram, por inferência, levadas a dizer que eram 3. Não, a palavra diz que eram sábios que vieram do Oriente e presentearam Jesus e a sua família, né, com ouro, incenso e mirra. Então a família de Jesus foi presenteada logo que ele nasceu. Então é sobre isso que nós vamos ministrar na próxima quarta-feira, né? Nós podemos também presentear o nosso amado e Senhor Jesus. Quarta-feira esteja aqui com a sua família, aproveite para convidar pessoas que nunca mais estiveram na casa do Senhor, convide, ore por isso, e tenho certeza que estaremos aqui na próxima quarta-feira, numa grande celebração ao Senhor Jesus, amém? Quarta-feira, 10 da manhã e 17 horas, tá bom? Vamos meditar na palavra? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, e hoje nós vamos falar sobre a mãe de Jesus. É sobre ela que falaremos hoje. Vamos falar sobre a mãe de Jesus. E o título da mensagem dessa manhã é esse: paciência. Diga para a pessoa do seu lado: paciência. Não, mas não diga desse jeito não. Use assim a mão, diga assim, ó: paciência. Isso. As pessoas estão precisando de paciência, tá, gente? As pessoas estão impacientes no trânsito. As pessoas estão impacientes, nós estamos impacientes e nós precisamos de paciência. Paciência. Por quê? Porque a colheita só vem depois. A colheita não vem de imediato. Tem gente que está plantando hoje e já quer o resultado hoje. Paciência. A colheita só vem depois. E por isso nós vamos falar sobre a mãe de Jesus, porque ela semeou, ela plantou pacientemente. Então nós estamos abrindo a semana do Advento, a semana de Natal, falando sobre a semeadura que Maria fez. Eu não vou falar só sobre ela não, falarei sobre outras pessoas que semearam pacientemente. Lucas capítulo 1, apenas um versículo, o versículo 38. Lucas capítulo 1, versículo 38, diz assim a palavra: respondeu Maria: sou serva do Senhor, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Imaginem o cenário, tá, gente? O cenário era de completa insegurança, instabilidade, desconfiança, incerteza. Os historiadores dizem que essa aqui era apenas uma adolescente. Uma adolescente. Já imaginou as dúvidas no coração dessa menina? De repente um anjo aparece para ela, o anjo mensageiro, e diz para ela: está tudo bem, Maria, está tudo bem. O Senhor te escolheu,
Como assim o Senhor me escolheu? Isso mesmo. Tem um plano maravilhoso que vai mudar a história da humanidade e vai começar em você. Você foi visitada pelo Espírito Santo. E a partir de agora você está grávida. Gente, eu falava isso no culto das 7 da manhã. Eu tenho 46 anos e eu lembro o quanto era trágico para uma família. Hoje isso é menos, tá, gente? Mas há 40 anos, há 30 anos, uma família que descobria uma gravidez sem que isso acontecesse dentro de um casamento. Você que experimentou isso dentro da sua família ou com alguém próximo, você deve imaginar isso há 2000 anos. Isso há 40 anos, há 30 anos, gente, era uma tragédia familiar. Era uma tragédia familiar. Eu lembro de muitas histórias em que meninas eram mandadas para outro estado, para casa de familiares. Meninas eram mandadas para convento. Quando isso acontecia, era uma tragédia familiar. Agora imagina isso há 2000 anos. E essa menina aqui, segundo os historiadores, era apenas uma adolescente, que estava prometida a casamento a um homem chamado José. Nem estava casada ainda. E agora, já seria tragédia, né, gente? Se o filho fosse de José, eles ainda não sendo casados. Agora imagine essa menina parecer grávida e ter que contar agora para o noivo. Eu fico tentando imaginar o coraçãozinho dessa menina aqui, apertado. Como é que eu vou começar essa conversa? Como vai ser? Incertezas, insegurança. Mas a resposta dela qual foi? Eu sou tua serva. Eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. O nome disso é o quê? Entrega, confiança. Sabe qual é a melhor semeadura que nós fazemos na nossa vida? É quando o nosso coração está cheio de incertezas, de insegurança, e nós estamos dizendo para o Senhor: eu não sei como vai ser, mas eu decido confiar. Por isso precisa de paciência. Por quê? Porque a colheita só vem depois. Na hora dessa entrega aqui, gente, do mesmo jeito que o semeador está ali jogando a semente, seu coração está cheio de incertezas, de dúvidas. Será que vai dar certo? Será que isso aqui vai de fato germinar e frutificar? Mas você simplesmente entrega. E foi o que ela fez. Não sei como vai ser, não sei como vai ser a conversa, não sei qual vai ser a reação de José, não sei qual vai ser a reação da minha família, mas eu decidi, eu sou sua serva, seja feito comigo conforme a tua palavra, eu entrego. Essa é a minha semeadura. E Deus olhou para ela e disse: então bom, então você vai colher. Era o prenúncio, gente, de uma tragédia familiar. O que nós estamos vendo aqui, isso aqui é o prenúncio de uma tragédia. Que Maria simplesmente decidiu: não, eu vou confiar. Ele não me escolheu, eu não sou agraciada, pronto, eu vou confiar. Seja feito comigo segundo a tua palavra, a tua vontade. Ela estava o quê? Semeando. Ela estava semeando na palavra. Irmãos, como é desafiador a gente semear a nossa vida, as nossas decisões, os nossos desejos, o nosso futuro, em cima de uma palavra que o Senhor nos deu. Eu estou ministrando nessa manhã para você que recebeu uma palavra, e essa palavra trouxe convicção no seu coração, apesar das pessoas ao seu redor não compreenderem a tua decisão, e você simplesmente decidiu semear em cima dessa palavra. Foi o que Maria fez. Vocês conhecem a história, né? Primeiro o anjo aparece para ela, depois que o anjo aparece para José. Porque José, quando soube da história, quando eles tiveram a conversa, a palavra diz que ele queria, cair fora. Pensando: e agora, como é que eu vou explicar para a família? O filho não é meu, a gente ainda não casou.
O anjo aparece para ele e diz para ele: paciência, José, paciência. A colheita vai vir depois, paciência. Acolha sua noiva, case com ela, pois o que nela foi gerado é uma semente para o futuro, então paciência. Então José acalma o coração também, e em meio àquele cenário de um prenúncio de uma tragédia, eles então juntos decidiram semear. Naquele cenário que parecia que tudo ia terminar em tragédia, eles decidiram semear pacientemente. Essa semana eu ouvi essa frase, gente, e agora a continuidade da minha mensagem vai ser em cima dessa frase. A frase do pastor Marcos Borges, mais conhecido como pastor Cote. E ele diz que Deus sempre costuma andar triunfantemente em cima das nossas tragédias. Guarde isso. Deus sempre vai andar triunfantemente em cima das tragédias humanas. Olhe para toda a história da humanidade, dos personagens bíblicos, da sua vida, da minha vida, e você vai ver essa verdade. Deus sempre está caminhando triunfantemente sobre as nossas tragédias. Sempre. E eu quero falar agora, eu já ministrei sobre isso, mas eu quero trazer esse sentido. Eu quero falar sobre as únicas 5 mulheres que são citadas na genealogia de Jesus. Histórias trágicas, tristes, histórias de arrepiar os cabelos, tragédia familiar assim, completa. Por quê? Porque Deus sempre costuma andar triunfantemente sobre as nossas tragédias. Você sabe disso. Em toda família, irmãos, tem uma história trágica que a gente conscientemente decide esconder. Toda família tem. Toda família tem aquela história que todo mundo evita recontá-la, trazer à tona. Quem já assistiu aqui aquele filme que é uma animação muito legal, acho que é bem pertinente para os pais assistirem com os filhos, lá em casa a gente já assistiu com as crianças, guardada algumas ressalvas, né? Mas o filme Encanto é bem interessante. Quem aqui já assistiu essa Encanto? Muito bom. Dentro do filme Encanto tem um nome que não é pronunciado na família. Quem lembra do nome que não é pronunciado na família? Ninguém fala do Bruno. Ninguém fala do Bruno. Não falamos do Bruno. Não. Por quê? Porque Bruno é a história que todo mundo quer esconder. Bruno é a tragédia que ninguém quer trazer para a mesa de Natal. Bruno é aquela história que ninguém quer trazer quando a família se reúne. Toda família tem isso. Toda família. Toda família. Antes de começar o culto, eu estava conversando ali com o nosso pastor Francisco, e a gente estava falando, né, Chico, das tragédias, das nossas tragédias familiares. Coisas que não é muito bom você trazer à tona, né? Pois você sabia que a Bíblia fez questão, Deus, o Pai Celestial, fez questão de mandar registrar tragédias familiares. Não só na família dos outros não, tá? Na família de Jesus. Eu acho muito interessante isso, tá, gente? Porque quando a gente fala de vitória, quando a gente fala de conquista, a gente gosta de falar da parte boa, né? Da parte boa, que inspira. Deus não, quando Ele escreve, manda escrever a história da sua família, Ele diz assim, não, escreva isso aí também. Isso tem que estar registrado para eu trazer um efeito didático, um ensinamento didático, para mostrar que eu caminho triunfantemente sobre a tragédia humana.
Então, na família de Jesus, quando a gente olha a árvore genealógica, Deus então manda escrever o nome de 5 mulheres. Entendam, tá, gente? Naquela época, quando se descrevia a árvore genealógica, não aparecia os nomes das matriarcas. Não aparecia. Só dos patriarcas. Mas na história de Jesus, Mateus capítulo 1, e eu quero já que você abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 1, a gente tem no primeiro capítulo de Mateus, Mateus capítulo 1, a genealogia, a árvore genealógica de Jesus. E aí, na árvore genealógica de Jesus, a Bíblia descreve logo no início os nomes de 5 mulheres, com suas histórias trágicas. Por quê? Porque paciência, a colheita só vem depois. Olha o que diz a palavra, Mateus capítulo 1, versículo 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, já leva Jesus linkando lá para o início da história do povo de Israel, né? Filho de Davi e filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Lembrem que Jacó teve 12 filhos, mas aqui apenas um filho é citado da tribo de onde veio Jesus, a tribo de Judá. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, a primeira matriarca citada, a primeira mulher citada. E tem uma história trágica aqui, tá? Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, segunda mulher citada, Raabe. Segunda matriarca citada, apenas, Raabe. Nesse meio tempo tem muita história aí, mas as mulheres não foram citadas, apenas essa. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, terceira matriarca citada, Rute. Tem uma história também trágica nesse meio. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. O nome dela nem é citada, mas nós sabemos o nome dela, né? Aqui está falando de Batseba, a quarta mulher, a quarta matriarca citada nessa história da genealogia de Jesus. Agora a gente já vai partir para o versículo 16, porque daí por diante não tem mais o nome de nenhuma matriarca citada. Versículo 16. E Jacó gerou José. Coincidentemente, o nome do pai de Jesus, ele tinha como pai Jacó, assim como José, o filho de Jacó, filho de Isaac, né? E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Amém. A quinta citada, Maria. Todas histórias humanas, trágicas, que Deus fez questão de enxertar na história da família do Salvador. Por quê? Porque Deus sempre caminha triunfantemente sobre a tragédia humana. Qual é a tragédia da sua família? Quando você conversa com a sua mãe, com a sua avó, com o seu avô, que histórias você ouve? E deixa eu te dizer, o nosso inimigo, ele vai usar de muitas mentiras para fazer a gente acreditar que essas tragédias é o que define o nosso futuro. Mas Deus costuma andar triunfantemente sobre a tragédia da humanidade, sobre as nossas tragédias. Então vamos lá, eu vou precisar ser muito rápido e preciso para trazer para vocês as tragédias dessas mulheres que entram na genealogia de Jesus, que Deus as fez escolher, tá? Porque nós estamos falando, gente, da história do Rei dos Reis, Salvador do mundo. Nós estamos em 2025 e os nomes dessas mulheres estão sendo lembrados. Isso é notório, gente, isso é maravilhoso. Isso é um marco. Ou seja, teve colheita
depois de suas tragédias. Então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre Tamar. A palavra diz que Jesus veio da tribo de Judá. Olha que coisa interessante, né, gente? Jacó teve 12 filhos. Por que Deus escolheu que Jesus viesse de Judá? Tinham outras tribos melhores, tá, gente? Por exemplo, a tribo de Benjamim. Se Jesus viesse da tribo de Benjamim, seria mais adequado, né? Um Salvador vindo da tribo de Benjamim, que foi um filho perfeito, não deu trabalho ao pai. Mas Deus não faz assim. Por quê? Porque às vezes a mentira que o maligno conta no coração de muitas pessoas, e tem gente aqui nessa manhã que pode estar sendo guiado por essa mentira, é que para que eu tenha uma boa colheita, eu preciso me esforçar para ter uma vida toda certinha, toda regrada. Cuidado, tá? O favor de Deus chega na nossa vida não é pelo nosso mérito, é por misericórdia. Por isso que é graça, tá? Meu irmão, não tem nada que eu faça que vá merecer o favor de Deus na minha vida. É graça, e graça significa favor que eu não mereço. Então é da tribo de Judá. Deixa eu te contar essa história. A palavra diz que Judá, ele decidiu, depois que houve aquele episódio ali com com José, né, que José é vendido para o Egito, ele meio que fica meio ressentido, e a palavra diz que ele sai da casa do pai e ele vai morar numa terra distante, e ele se casa com uma mulher. Então ele tem 3 filhos. Ele tem primeiro 2, e depois passa um tempo e ele tem o terceiro. O filho mais velho de Judá, ele casa. A palavra não diz o motivo, mas a palavra diz que ele fez algo muito ruim, a ponto de Deus julgá-lo e sentenciá-lo, e então ele morre. A palavra diz que foi o Senhor que o matou. Não fala o motivo. Nós estamos falando do tempo da lei, tá, gente? Não o tempo da graça. O juízo de Deus naquela época era assim. E a palavra diz então que esse jovem morre e ele não deixa descendentes. A viúva ficou sem filhos. O costume da época é que se um homem morresse e ele tivesse irmão, o irmão próximo a ele tinha que casar com a viúva. Para quê? Para dar descendência ao irmão. É tanto que o primeiro filho que ele tivesse, ele podia ter outros filhos, mas o primeiro que ele tivesse não era a sua descendência, era perpetuando a descendência do irmão. Então Judá pega o seu filho e diz para ele: você tem que casar com sua cunhada, porque você tem que dar descendência para o seu irmão. Só que ele disse: não vou fazer isso, o filho tem que ser meu. E a palavra diz que ao invés de gerar filho, ele foi ali enrolando, né? Depois você lê o texto, isso está em Gênesis capítulo 38, e você vai ver que lá a Bíblia dá até os detalhes. E Deus começou a perceber que ele estava sendo infiel com a memória do seu irmão, e ele também morre. As histórias que eu vou contar nessa manhã são histórias trágicas assim, tá, gente? Porque eu e você também tem na nossa história, no arcabouço da história da nossa família, também tragédias. Deus não poupou isso. Agora só restava o mais novo, e Judá pensou: agora eu tenho que orientar o meu filho, porque senão ele também vai morrer. Prometeu para a viúva e disse: olha, deixa ele crescer, tipo assim, deixa eu discipulá-lo primeiro, né? Deixa ele crescer e depois você casa. Só que meio que ele esqueceu. E Tamar, que era a viúva, ficou ali esperando. Viu o tempo passando, o sogro não cumpria a promessa, então ela tomou uma decisão trágica também. Porque qual é a mensagem de hoje, gente? Paciência. A colheita só vem depois. E a pior condição humana, irmãos, é quando a gente deixa a impaciência ser a senhora das nossas decisões. Eu conheço muitas tragédias de pessoas que adiantaram o processo, tomaram atalhos, que agora tem que contar com a misericórdia de Deus, tá? Porque é assim, quando a tragédia chega por causa da nossa impaciência, nós precisamos contar com a misericórdia divina. Tamar foi impaciente. A palavra diz que ela sabia, o sogro tinha ficado viúvo, a palavra diz que a mulher de Judá tinha morrido, e ela então, sabe que o sogro está indo para uma festa da tosquia das ovelhas, ela então veste uma roupa característica das prostitutas da época,
palavra diz que ela vai para a beira da estrada. E ela então espera o sogro passar. Eles têm uma conversa, ele faz uma proposta para que eles se deitassem e ela concorda e pergunta para ele: o que você vai me dar? E ele diz: eu vou mandar um cabrito para você. E ela diz: mas que garantia eu tenho que vou receber esse cabrito? Ele diz: então tome aqui o meu bordão e o meu anel, o anel da família, né? Ela toma aquilo, eles se deitam, ele vai embora e ela fica com aquela garantia para que depois recebesse o cabrito. E então ela aparece grávida. E no costume da época, uma viúva não casada aparece grávida, tinha que ser apedrejada. Estou falando de situações trágicas. Perguntam para ela: quem é o pai dessa criança? E ela diz: o pai dessa criança é o dono desse bordão e desse anel aqui. E Judá percebe então que ele tinha falhado. Ela então é trazida para a casa dele. E agora ela tem então esse filho chamado Pérez. Vamos combinar um negócio aqui nessa manhã, gente? Deus não poderia ter escolhido um negócio menos problemático, não? Porque deixa eu te dizer, é assim que nós, seres humanos, cheios de padrões, queremos estabelecer o jeito de Deus conduzir a nossa história. Quantas pessoas que eu conheço, porque isso aconteceu comigo há muito tempo. Durante muito tempo, eu fui guiado por mentiras que o maligno contou no meu coração. Não tem como, Zoar, dar certo. Olha para a tua família. Olha o padrão de história na tua família. Irmãos, Deus não tem compromisso com os nossos padrões estabelecidos moralmente no nosso coração. O Senhor tem compromisso com o seu propósito. Repito, tinha outras tribos melhores para Jesus vir. Por exemplo, Deus poderia ter escolhido vir na tribo de Manassés, que era filho de José. José foi tão certinho, né, gente? Manassés, o filho dele, a tribo dele foi uma tribo assim tão perfeitinha, tinha um desenho perfeito para Deus escolher Jesus vir de lá. Não, ele escolheu a tribo de Judá. Essa coisa estranha aqui, essa coisa estranha. Por quê? Porque Deus caminha triunfantemente em cima das nossas tragédias. Diga graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado: paciência, paciência. A colheita vem depois. Daí nasce então o tal do Pérez. E a palavra diz que ele cresce, ele tem família. Aí nasce o tal do Salmão. Vem antes um, né? E depois o Salmão. Aí entra quem? Raabe. O povo já saiu do Egito, o povo agora já está para conquistar Jericó. E a palavra diz que Josué, antes de Jericó, né, as muralhas caírem, ele manda 2 espias, 2 jovens, para espionarem a terra. Eles entram sorrateiramente em Jericó, e a palavra diz que eles se encontram na casa dessa mulher aqui, que era uma prostituta, Raabe. A palavra diz que a casa dela era no muro da cidade. Quando a gente vai ler Flávio Josefo, quem traz essa história assim em detalhes, o Flávio Josefo conta a história de infância de Raabe. Uma história muito trágica. Uma história muito trágica. Uma história familiar muito triste. Raabe viveu uma tragédia de infância. E agora ela é uma prostituta. A palavra diz que os 2 espias entram na casa dela e pedem ela ajuda. Por quê? Porque o rei ficou sabendo que havia espionagem e mandou a polícia ir atrás. E eles então se escondem lá e dizem para ela: se você nos ajudar, nós vamos te beneficiar. Quando a gente for conquistar Jericó, se você nos esconder, nós vamos poupar a sua vida. E ela pergunta: que garantia eu vou ter quando vocês vierem conquistar Jericó que eu estarei salva?
eles tiram um cordão vermelho e diz para ela: olha, no dia que a gente conquistar Jericó, você vai pegar esse cordão e pendurar na janela da sua casa. Não esqueça, pois a sua vida depende disso. Quando a gente for conquistar, você vai pegar esse cordão e pendurar na janela da sua casa. Quando a gente entrar, quando a gente vira esse cordão, a gente vai poupar a sua casa. E outra coisa, se você quiser trazer alguém para dentro da sua casa, alguém da sua família, faça isso. Porque todos que estiverem dentro da sua casa estarão salvos, protegidos. Os irmãos percebem que tem aí um ato profético, né? Cordão vermelho, simbolizando o sangue de Cristo. Todo mundo que está dentro da casa está salvo e protegido. Você entende quando a gente toma a decisão de que a nossa casa seja esse refúgio de salvação? É isso que Deus quer que você faça em relação à sua família. Você pode dizer amém? Quando o sangue de Cristo chega na casa de alguém, toda a família é salva no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? E eu declaro isso sobre a sua família, no nome de Jesus. A palavra diz que Raabe então sela ali um compromisso com eles. A polícia está chegando na casa dela, ela pega os espias, leva para o telhado. A palavra diz que ela esconde debaixo das palhas, desce. Os soldados chegam lá e perguntam para ela: olha, falaram aqui que chegaram aqui 2 homens, são espias. Você viu esses homens? Ela disse: vi sim, eles passaram por aqui, mas por essa hora eles já devem ter saído da cidade. Portanto, a cidade está fechando, é bom que vocês corram, porque ainda dá para alcançar eles. Os guardas vão embora, ela sobe lá no telhado, tira eles debaixo da palha e diz: olha, eu guardei vocês, agora a gente tem um compromisso. No dia que Deus der vitória a vocês nessa cidade, vocês precisam salvar a mim e minha família. Eles então reafirmam aquele compromisso. E a palavra diz em Josué capítulo 6, que no dia que Josué entrou em Jericó, o fio estava pendurado na janela da casa daquela mulher, e não só ela, todos da sua família que ali entraram também foram salvos. Jericó é conquistada e destruída. Raabe e sua família são levados para dentro do arraial do povo de Deus. Imagina, gente, uma mulher que tinha um passado duvidoso, triste e trágico, um futuro que era incerto. A palavra diz que agora ela é restaurada naquele ambiente. Ela então recebe a bênção do Senhor, e ela então se casa com um homem de Israel. O Senhor restaura completamente a sua história trágica, e eles têm um filho então que se chama Boaz. Boaz, aquele que se casaria com quem? Com a próxima mulher citada na genealogia de Jesus, que se casaria com a próxima matriarca citada na história de Jesus, Ruth, que também vem de uma história trágica. Lembram da história de Ruth? A palavra diz que ela não era judia, ela não era de Israel, ela era de uma nação pagã, um povo que Deus abominava, os moabitas. Noemi, sua sogra, e seu sogro tinham ido para Moabe para fugir da seca e da fome em Israel, e foram lá com seus 2 filhos, e lá se estabeleceram em Moabe. E a palavra diz que os 2 filhos de Noemi e Elimeleque, eles casaram com 2 moças daquela região, Ruth e Orfa. Veio uma praga sobre aquela região, morre o pai e os 2 filhos. Por quê, gente? Porque Deus sempre vai transitar sobre as nossas tragédias. Deus sempre vai transitar triunfantemente sobre as nossas perdas. Nós estamos falando agora de uma família que o que restou foram 3 viúvas. Imagina o nível e o grau de luto nessa casa. A conversa que eu tinha com o pastor Francisco era exatamente a gente falando sobre decisões, né? Porque tem muita gente, irmãos, que tem tentado justificar
o seu futuro ou o seu presente trágico, porque meus pais, porque minha família, porque você não sabe, pastor, o quanto eu sofri. Eu vi essa frase essa semana, que diz que quando a gente nasce, a gente é resultado das escolhas dos nossos pais, mas quando a gente morre, a gente é resultado das nossas escolhas. Quando a gente nasce, aí não tem o que a gente escolher. No tempo que nascemos, nós somos resultado das escolhas dos nossos pais. Mas quando a gente for morrer, nós não somos resultado mais das escolhas dos nossos pais, das nossas escolhas. Porque, irmãos, é sobre as nossas tragédias que Deus nos faz também triunfar. Então eu tenho que parar de justificar a minha vida pelas escolhas dos meus pais. Quando nós olhamos para esse cenário na vida de Noemi, o cenário, gente, era desolador, era triste. 3 viúvas dentro de uma casa. A peste veio e levou o pai e os 2 filhos. A palavra diz que a fome em Israel acaba. Noemi decide voltar e diz para as suas 2 noras, também viúvas: fiquem aqui, minhas filhas, aqui vocês vão casar de novo. Se vocês forem para Israel, lá vai ser até difícil de vocês encontrarem um casamento, porque vocês não são israelitas. Aqui é mais fácil, vocês estão perto da família, vai aparecer um pretendente. Comigo eu não tenho nem mais filho para oferecer para vocês casarem. E mesmo que eu tivesse, eles fossem pequenos, vocês tinham que esperar eles crescerem. Não, fiquem aqui. E as 2, uníssono, dizem para Noemi: a gente vai com a senhora. De jeito nenhum. A gente ficou na época boa, agora a gente vai ficar na época ruim. A gente vai cuidar da senhora. Noemi tenta insistir um pouco, mas elas decidem ir. Quando estão saindo da cidade, ela mais uma vez insiste: fiquem, minhas filhas. E a palavra diz que então Orfa toma a decisão mais lógica, né? Qual é a decisão mais lógica? Rapaz, é melhor ficar. Aqui está mais fácil de eu arranjar um casamento, lá vai ser mais difícil e tal. E então decide ficar. E Ruth então disse para ela: de jeito nenhum. A partir de agora o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Quando a senhora dormir, eu vou dormir. Aliás, onde a senhora morrer, eu quero morrer. E onde a senhora for sepultada, eu quero também ser sepultada. Naquele momento, irmãos, em meio àquela tragédia, o que Ruth estava fazendo? Semeando. Pacientemente semeando. Porque não são as nossas tragédias que definem o nosso futuro. É o propósito de Deus. Ouça isso, é o propósito de Deus que define o meu e o seu futuro. Diga graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado: Deus tem um propósito na tua vida. Diga: é o propósito dele que vai definir o teu futuro. Você pode dizer amém? Elas decidem voltar para Israel. Vamos adiantar a história. Lá ela está cuidando da sua sogra. Ela vai trabalhar na fazenda desse homem aqui. Esse homem aqui, Boaz, o filho de Raabe. Pois é, vai trabalhar na fazenda dele. Ele era um homem próspero. Por quê? Porque Deus tinha feito o filho de uma prostituta prosperar. Prosperar. Boaz era um homem muito próspero e de coração bondoso. Olha que coisa, né, gente? De coração bondoso, temente ao Senhor, fiel a Deus. Ele acolhe Noemi, acolhe Ruth, se apaixona por ela. Eles casam e eles têm um filho, Obed. Obed tem um filho, Jessé. E Jessé tem um filho, Davi. Conversas estranhas, né, gente? Esquisitas. Tragédias. Deus poderia ter escolhido outras famílias, né?
para compor um enredo da história de Salvador? Não depende de mim nem de você. Depende do propósito dele. A palavra diz então que Davi se torna rei. Um dia todo mundo estava na guerra, ele estava no seu palácio, acorda numa tarde, vai dar um passeio e vê uma mulher se banhando. E ele então manda trazer aquela mulher para sua casa, ele se deita, e depois ela fica grávida. A mulher é a esposa do seu soldado fiel, Urias. Ele então manda chamar Urias, trama de todo jeito para que parecesse que o filho não era dele, sim do seu amigo. Só que Urias era um homem muito fiel. E ele então decreta numa carta que o próprio Urias levou a sentença de morte dele. A carta dizia para ele ser colocado no ponto mais crítico da batalha. Urias morre. Davi se casa com Betseba. Aos olhos de todo Israel, parecia, mas não parecia. Ficou aquela dúvida no ar. O que será que aconteceu? São aquelas histórias trágicas de família que ficam pensando, será ser isso mesmo? É aquela história daquela tarde em que alguém chega na casa da mãe e diz assim, mãe, vem cá, deixa eu te dizer, eu nunca tive coragem de dizer isso aqui para toda a família, mas me explica direitinho, como foi isso aqui? Quem não já teve esse tipo de conversa, hein? Era aquela trágica história na vida de Davi, que todo mundo de Israel olhava e dizia, parece estranho, né? Mas a palavra diz, como resultado do pecado deles, a criança fica doente e morre. Davi perde o primeiro filho com Batseba, o filho que era resultado do pecado. Mas Deus, como é misericordioso, né, gente? Deixa eu dizer um negócio para você. Davi, por causa da cultura da época, tinha outras esposas, tá, gente? Deus poderia ter escolhido, por exemplo, um filho de Davi com Abigail, que era uma mulher virtuosa, pelo menos aos olhos e padrões humanos, né? Abigail era aquela mulher sábia, conselheira. Deus não escolheu um filho dela com Davi. Deus não escolheu um filho de Davi, por exemplo, com Mical. Aliás, eles nem tiveram filhos. Quando Deus vai escolher quem seria o herdeiro de Davi, ele diz para Davi, o herdeiro é o teu próximo filho com Batseba. Aliás, a palavra diz que quando Salomão nasce, Davi e Batseba escolheram outro nome. E Deus manda o profeta Natã e diz para ele, não, quem vai escolher o nome desse menino aí sou eu. O nome dele será Salomão. Sabe o que significa Salomão? Ele merece o meu amor. Ele é o meu amado. Oh, gente, a misericórdia de Deus é um negócio assim que foge à nossa compreensão. Porque Deus sempre vai transitar triunfantemente sobre as nossas tragédias. Não deixe o inimigo contar uma mentira no teu ouvido e essa mentira se tornar o teu guia, a tua bússola. Porque tem pessoas, irmãos, que têm sido guiadas por mentiras, por causa de suas tragédias. O maligno definindo e estabelecendo padrões, ó, na sua vida daqui para frente tem que ser assim, tá? Porque foi assim desde o começo. Isso aconteceu com teu pai, com a tua mãe. Não dê atenção a essas mentiras. Deus olha para Salomão e diz, ele é meu, eu escolhi e eu quero ele. Davi envelhece e agora ele não consegue nem sentar no trono. A palavra diz que agora ele era um velhinho, muito raquítico, em cima de uma cama, tentando se aquecer no frio. Tinha uma lacuna. Davi precisava escolher o seu sucessor. Todos em Israel estavam na expectativa, quem será? Quem ele vai escolher? O filho mais velho dele, chamado Adonias, impaciente, porque a impaciência sempre vai gerar tragédias, né? A palavra diz que ele viu que o pai não se decidia, então ele decide. Chama Joabe, que era
um comandante do exército de Davi, que tinha o coração completamente ressentido contra Davi. A pior coisa, irmãos, no coração do ser humano é ressentimento. Por isso que a palavra diz que de tudo que a gente deve guardar o coração, pois dele procedem as saídas para a vida. Cuidado com ressentimento. Ressentimento pode ser a cova de alguém mais para frente. Joabe tinha um coração ressentido. Ele tinha nutrido e guardado uma mágoa contra Davi de muito tempo, tá? Uma discussão que eles tiveram lá atrás. Só foi aparecer alguém com um projeto que apresentasse a Joabe, ele disse: opa, estou junto. Foi o que aconteceu. Adonias chega para ele e diz: olha, Joabe, eu sou o filho mais velho agora, então eu tenho que ser o sucessor. Joabe disse: é isso mesmo, estou com você. Arranjaram um sacerdote ali, a palavra diz que ungem Adonias, dão um banquete, e Joabe com o coração todo ressentido, tipo pensando assim, né? Agora Davi está recebendo o troco. Ressentimento, gente, é a semente do mal que vai envenenar a alma e o futuro de alguém para sempre. A palavra diz que agora está sendo dado um banquete. Adonias está celebrando com o sacerdote, com Joabe, e todo Israel está sabendo. Batseba também. Davi não está sentado no trono. Davi é só um senhorzinho idoso em cima de uma cama, vivendo os seus últimos dias. Batseba entra no quarto, se curva perante Davi. Eu gosto demais desses detalhes, tá, gente? Você quer saber alguém que te honra, te respeita? É quando essa pessoa está do teu lado, quando você não tem praticamente nada para oferecer para essa pessoa. Essa pessoa te honra de verdade. Batseba poderia olhar para a condição de Davi, um senhorzinho, já meio esquelético em cima de uma cama, e pensar: eu já posso decidir. Sou eu quem vai decidir agora. Meu filho, ele diz que é Salomão quem vai reinar. Não preciso nem falar com ele. A palavra diz que ela vai, se curva diante de Davi e diz: o Senhor prometeu. O Senhor Deus prometeu, e você também, que seria Salomão que sentaria no trono. Agora Adonias já está num banquete celebrando, está junto de Joabe, está junto do sacerdote, e já está dizendo que é o rei de Israel. Davi reúne as últimas forças que podia reunir, e diz diante dela e do profeta Natã: farei hoje aquilo que o Senhor prometeu. Manda chamar o sacerdote Joiada e diz para ele: tome Salomão, unja o rei de Israel. Assim que terminar a cerimônia, já leve ele para o trono e faça ele se assentar. Porque essa não é apenas a minha decisão, é a decisão do Senhor. E a palavra diz que é exatamente isso que acontece. E então Salomão é ungido o rei de Israel. O rei que teve maior glória e maior riqueza em Israel foi Salomão. Diante dessa tragédia que nós estamos falando, Salomão. A palavra diz então que Adonias desiste do seu plano, pede misericórdia ao seu irmão, Joabe foge. E então Salomão agora começa a reinar até os últimos dias de vida do seu pai Davi. 1 Reis capítulo 2, Davi ainda tem tempo de aconselhá-lo, né? Depois leia, tá? O capítulo 2 todo, você vai ver os conselhos maravilhosos que Davi traz para Salomão. Inclusive dizendo para ele: ô meu filho, seja homem, viu? Seja homem, seja corajoso, porque o Senhor está te dando uma grande e nobre missão. E por fim, a gente já começou a falar, a última mulher é aquela jovenzinha que a gente falou no início. Insegura, cheia de incertezas. Deus vai lá em Nazaré e a escolhe. É curioso, tá, gente? Porque eu falava isso no culto das 7 da manhã. Quando a gente olha para a família de Jesus, que a família de Jesus viveu
na sua infância, é muito estranho, gente. Porque a falsa sensação que a gente tem é que quando a gente está dentro de um projeto de Deus, dentro do propósito do Senhor, parece que a gente tem isenção de adversidades. Deixa eu te dizer, isso é uma ilusão. A família que mais deveria ser protegida nesse mundo, gente, deveria ser a família de Jesus. Vamos imaginar? Nasce a família do Salvador ali em Nazaré. Da família do Salvador nasce agora o Salvador do mundo. Deveriam os anjos, as miríades de anjos dos céus proteger essa família. Pois a palavra diz que o anjo aparece a José e diz para ele: foge para o Egito. Porque tem alguém querendo matar o menino. Não é estranho não para a gente. Deus deveria ter colocado um anjo na porta. Olha, aqui Herodes não entra. Nós precisamos entender, irmãos, que viver no propósito de Deus, isso não nos isenta das adversidades. É em meio a essas tragédias mesmo que a gente vê a mão de Deus cuidando de tudo. Porque entenda, Deus vai permitir a adversidade, mas Ele vai nos proteger, diga graças a Deus. Ele vai sempre nos antecipar. Deus nunca vai deixar a gente desavisado, tá? Nunca. Nunca Deus vai deixar a adversidade tocar a tua porta sem que antes Ele te faça prevenir. Então Ele vai te despertar para orar, Ele vai te despertar para jejuar. Ele sempre vai enviar o aviso antes. Foi o que aconteceu. Antes da família de Jesus fugir para o Egito, o anjo foi lá e avisou para José: olha, esteja precavido, cuidado, Herodes vai perseguir. E essa é a forma de Deus proteger o seu propósito, né? A família de Jesus também viveu as suas tragédias. A família de Jesus também viveu as suas adversidades. Mas o propósito de Deus também se cumpriu. Diga graças a Deus. Fique em pé no seu lugar. O segredo é não se cansar. O segredo é ter paciência e não se cansar. Eu tenho ouvido isso muito, irmãos, nesses últimos dias, agora do mês de dezembro. Não é uma, nem duas, nem três pessoas. Muitas pessoas me relatando e falando de um cansaço que tem tomado a vida das pessoas. Parece que se juntou toda a pressão. E eu olho para as pessoas e vejo as pessoas assim, sabe, gente? Cansadas. Aí sempre a ciência vai mostrando, né, as lutas que nós estamos enfrentando no mundo natural, né? Eu postei isso ontem. O termo que uma universidade da Austrália definiu para 2025 é esse termo em inglês: hate debate. Pouca gente já ouviu falar desse termo, mas numa tradução bem livre, é isca de raiva. Isca de raiva é o que domina hoje as redes sociais, tá? Essa universidade da Austrália está mostrando que o algoritmo tem preparado as pessoas para se sentirem enraivecidas, cansadas. Aí eles explicam, é aquela sensação que a gente tem, não sei se você já teve, mas eu já me vi muitas vezes. Você pegar o celular e você está vendo ali e de repente você abandona. Você não sabe por quê. Você está cansado. E eles têm mostrado que esse algoritmo é de fato preparado para te deixar nesse estado de nervos, de ansiedade. E é assim que eles vendem, tá? Os irmãos percebem o quanto isso é perverso, né? Porque quanto mais cansado você tiver, mais suscetível você vai ter para gastar sem precisar. Então daqui a pouco o algoritmo começa a mostrar você ali na tela do seu celular coisas para você comprar. É mais fácil você gastar o que você não pode inconscientemente quando você está mais cansado mentalmente. Irmãos, percebe que é uma estratégia, gente. Olha que coisa, né? Que mente maldosa, né? Que mente maldosa. Uma estratégia de levar as pessoas a se cansarem mentalmente, para você ser uma isca mais fácil de consumismo. Depois pesquise, tá? Sobre esse termo.
Essa matéria eu vi na CNN, né? Isca de raiva. Eu vejo as pessoas assim, cansadas. E nós precisamos, de uma forma muito consciente, pedimos ao Senhor que cuide da nossa mente, do nosso coração. Traga calma e paz ao nosso coração. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Semear cansa, tá? Olha para mim, semear cansa. Continuar semeando cansa, e a palavra sabe disso. Por isso que o apóstolo Paulo diz: e não nos cansemos de fazer o bem. O Senhor quer trazer descanso à tua alma, ao teu coração, à tua mente. Não se canse. Paciência, não se canse. Pastor, já estou perdendo a paciência com aquela pessoa ali da minha família. Já estou perdendo a paciência com o meu chefe. Já estou perdendo a paciência com aquela pessoa que eu contratei. Paciência. Tomar decisões na raiva, isso faz a gente perder a razão. Então, paciência. Calma. A colheita, ela está chegando. A semeadura está acontecendo. Então, paciência. Coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. Feche teus olhos. O Senhor caminha sobre suas tragédias, pavimentando a nova história. O Senhor caminha sobre as tragédias das famílias, pavimentando uma nova história. O Senhor caminha triunfantemente sobre as tragédias das pessoas, construindo a nova história. Permita o Senhor, permita que o Senhor estabeleça um novo padrão para a tua vida. Quantas mentiras já foram contadas que você recepcionou no teu coração, te escravizando, te relegando a um lugar onde parecia que só tinha aquilo, parecia que tudo já estava definido. O Senhor te convida a estabelecer um novo significado, porque Jesus caminha triunfantemente sobre as nossas tragédias. Ah, meu Deus, como nós dependemos de Jesus, como nós dependemos desse propósito. Por isso não nos cansaremos. Por isso, meu Deus, com os nossos olhos fadigados, ansiosos por descanso, nós continuamos olhando somente para Ti. O Senhor é o nosso ajudador, o que nos pode fazer o homem. No Senhor está a nossa esperança. No Senhor está a força do nosso coração. Ah, meu Deus, assim nos refazemos, assim somos curados nesta manhã, porque há uma colheita esplêndida, maravilhosa, preparada, e nós não abrimos mão. Muito obrigado, meu Deus, porque nas histórias trágicas das famílias se levantou o Senhor, restaurador de todas as coisas, aquele que nos refaz, aquele que reescreve a nossa história, aquele que nos prepara para um futuro de bênção e de prosperidade. No Senhor confiamos, somente no Senhor confiamos. Os nossos olhos estão postos em Ti, meu Deus. Por isso confiamos inteiramente no Senhor. Deus tem pra mim.
Eu creio nisso, meu Deus. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Você pode declarar isso mais uma vez. Uma nova história Deus tem pra mim. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. É, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Perdido foi, ouvirei a sua voz, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei a sua voz. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido for não se compara com o que há de vir. Ah, meu Deus, como eu tenho certeza e convicção disso. Deus tem o melhor pra mim. Ele sempre tem o melhor. A despeito das nossas tragédias, Ele tem o melhor. Declare isso de todo o seu coração. A palavra do Senhor diz que Abraão, contra toda esperança, em esperança, ele se posicionou contra toda esperança. Deus tem o melhor para ti. Deus tem o melhor para mim. Declare isso. Ah, meu Deus, eu creio nisso. E ninguém vai tirar do meu coração essa certeza. Eu confio em ti, meu Deus. Confio que o teu propósito está estabelecido. É o Senhor quem anda triunfantemente sobre as nossas tragédias. E andaremos, meu Deus, vitoriosamente sobre as histórias de tragédias da nossa família, as histórias estranhas, as histórias fora do padrão, porque o Senhor é quem escreveu uma história vitoriosa para essa tua filha, para esse teu filho. Obrigado, meu Deus. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim.
assim, meu Deus. Eu creio e confio dessa forma. Não se compara. Não se compara. Não se compara com o que Não se compara. Declare. não se compara com o que Uma nova história. Você está aí com a sua família? uma nova história. Abraça a tua família, você que está com a família aí. Se você não está com a sua família, dá um abraço assim em você mesma, em você mesmo. E aí você está abraçando sua família. Você está ministrando a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre os teus. que pedi. Sim, meu Deus, o Senhor tem sim uma nova história. Assim como parecia o trágico fim de Tamar, o Senhor tinha uma história, mesmo em meio à sua tragédia humana. O Senhor teve uma história preciosa, eterna, daquela mulher também chamada Raabe. O Senhor escreveu uma história preciosa para a vida daquela mulher chamada Batseba, meu Deus. Nós olhamos para essas histórias, nós vemos muita coisa fora do padrão. Pelo menos no olhar humano, o Senhor não segue padrão humano. O Senhor segue o propósito estabelecido pelos céus. Por isso confiamos em Ti, meu Deus. A nossa colheita vem do Senhor, então pacientemente esperaremos. Diga isso, uma nova história Deus tem para mim. Uma nova história Deus tem pra mim. Obrigado, meu Deus. Um novo tempo Deus tem pra mim. Eu creio assim. Tudo aquilo que pedido for, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Aplauda o Senhor bem forte. Oh, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Triunfante, Senhor, das nossas vidas. Aleluia. Diga para a pessoa do seu lado: se prepare para o triunfo de Deus na tua vida. Amém. Eu dizia isso no culto das 7 da manhã. Durante toda a história da minha vida, irmãos, eu precisei me posicionar contra mentiras que o maligno desde cedo contou na minha mente, no meu coração. De quantas mentiras eu precisei me desvencilhar. Mentiras que pareciam lógicas, tá? Olhe para mim, mentiras que pareciam lógicas. Apontavam para minha família, apontavam para minha origem. Sabe você que o maligno tem tempo já falando sobre o teu sobrenome? Irmãos, a pior coisa na vida do ser humano, olhe para mim, é a comparação. Se isso tem sido uma arma do maligno contra a tua vida, te usando para você ficar comparando tua vida com outras pessoas, eu te digo na autoridade do Senhor: tome uma decisão, pare de se comparar. Durante muito tempo eu estive nessa armadilha, inclusive ministerialmente, já pastor. Olhava para a minha vida e eu comparava, sabe? Meu Deus, eu não vim de uma família pastoral, estruturada, famosa. Armadilha, tá? A pior armadilha do ser humano, que ele cai nessa armadilha do maligno, é estar nessa comparação. Cuidado, essa comparação é terrível. Você olha para a sua vida e você: pastor, mas a gente tem que ter referências. Ter referência é uma coisa, ficar se comparando é outra coisa. É armadilha, cuidado. E isso vem estar sempre no embrulho de mentiras, e o maligno começa a lançar na sua mente mentiras. Ó, você não pode por isso, tá? Você não vai chegar por esse motivo. Aí vem as mentiras e as mentiras. E o que acontece? Uma mentira contada várias vezes se torna o quê? Uma verdade no coração. Ah, isso mesmo, é por isso, tá? Eu até tentei, mas é por isso que eu não consigo. Pronto, o maligno venceu. A palavra dessa manhã é para te levar para um lugar
mais alto. Onde o Senhor vai te fazer olhar para tudo isso e dizer: o propósito do Senhor é maior na minha vida. O propósito do Senhor é maior na minha vida. O propósito do Senhor é maior na minha vida. O propósito do Senhor é maior na minha vida. Diga graças a Deus. Amém? Antes da gente encerrar, eu quero que a gente ore pelo Davi e pelo Ezequiel. São crianças de 6 meses que estão na UTI e precisam da nossa oração. Antes da gente ir para casa, vamos orar por essas crianças. Se há alguém da tua família ou que você conheça que precisa de oração nessa área de saúde, apresente o nome dessa pessoa agora no nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, nesse momento, pela vida do Davi e do Ezequiel. Nós servimos e cremos num Deus que pode todas as coisas. Para o Senhor não há impossível. Então queremos que o Senhor haja e declaramos a bênção de saúde sobre a vida do Davi e do Ezequiel. Visite-os agora onde eles estão, meu Deus. Declare sobre eles a bênção de saúde, restauração completa e total da saúde, no nome de Jesus. Cuide dessa família. Cuide, meu Deus, dessa família. Abraça essa família. Que essa família experimente o milagre do Senhor. É o que declaramos, confiamos. Oramos nesse momento por todas as pessoas, por todos os nomes que agora são lembrados, citados em oração. Que venha sobre a vida de cada pessoa a bênção de saúde, no nome de Jesus. Cremos e por isso te agradecemos. Obrigado por essa manhã, meu Deus, neste lugar. Obrigado pela bênção da ministração. Obrigado pela palavra que restaura o nosso coração. Nós olhamos para o futuro e sorrimos. Sorrimos porque o Senhor já está lá com um propósito estabelecido. E por isso confiaremos tão somente no Senhor. Leva o teu povo em paz. No nome de Jesus, que todos que aqui estão, aqueles que estão em casa, continuem desfrutando do favor, do propósito do Senhor, para uma grande e extraordinária colheita que o Senhor tem para aqueles que o Senhor ama. Obrigado, meu Deus, no nome de Jesus te agradecemos. Amém. Antes de ministrar a bênção apostólica, quarta-feira estaremos aqui numa grande celebração às 10 da manhã e às 17. Esteja aqui com a sua família. Amém? Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Uma nova história Deus tem para você e para sua família. Creia nisso.